Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. No finalzinho do mês, em que se fala muito sobre as mulheres, trazemos hoje duas mulheres de destaque na nossa sociedade gaúcha, falando também sobre mulheres. Eu tenho o prazer de apresentar a delegada Nadine Anflor, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e a delegada Elisângela Melo Reguelin, diretora-geral da Academia de Polícia Civil, a CADEPOL. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada. Eu vou iniciar fazendo duas perguntas dirigidas a vocês duas. A primeira é a seguinte: como surgiu na vida de vocês o desejo de ser policial? Chefe, começa, chefe. Acho que um bate-papo bem formal, então. Isso, é bem informal. Primeiramente, quero cumprimentar, então, a Suzana, presidente do Rotary. Parabéns por essa iniciativa, Suzana. Acho que mesmo nesse mundo de pandemia, de distanciamento, é importante que as pessoas continuem nos ouvindo, nos vendo, né? Que bom que nós temos essas tecnologias também. Então, parabéns pela iniciativa. Agradecer aqui em nome de toda a Polícia Civil também, porque hoje eu estou representando também toda a instituição, este convite, e saudar a minha querida diretora, minha amiga, colega, delegada Elisângela Melo Reguelin, que por intermédio de quem foi feito este convite também. Inicialmente, então, vou respondendo aqui de maneira bem informal, que eu acho que essa é a ideia do bate-papo. Eu confesso que eu nunca pensei em ser policial, eu não tenho ninguém na minha família da Polícia Civil e nem das forças de segurança. Meus pais são professores de educação física, ambos, então, de uma outra área completamente diferente, mas ao longo da trajetória, me formei em Passo Fundo, pela Universidade de Passo Fundo, em Ciências Jurídicas e Sociais. Eu gosto até de dizer isso, porque eu acho que é muito mais do que o direito em si, né? Nós temos uma formação tanto jurídica como social e me parece que hoje eu me sinto extremamente satisfeita porque o cargo de delegado de polícia é exatamente essas duas essências. Nós temos que ter o conhecimento jurídico, mas nós temos que ter todo esse olhar social, os impactos que o nosso trabalho também acaba atingindo e mudando a vida das pessoas em sociedade. Então, ao longo dessa trajetória, formada lá em Passo Fundo, vim para Porto Alegre, extremamente crua, sem saber exatamente o que eu queria ser, o que eu queria fazer, mas sem ter também nenhum apoio familiar em escritórios de advocacia, eu parti para a vida dos concursos públicos. Então, eu vim para Porto Alegre, fiz a escola da magistratura, no primeiro momento sonhando em ser juíza de direito. Em 6 meses eu descobri que essa não era a minha missão dentro de um cursinho preparatório, porque era algo que realmente ficava tão distante da sociedade, mais distante, né? E aí o meu perfil particular começou a ter a tendência, não, então eu vou fazer concurso para o Ministério Público, vou ser promotora de justiça, porque pelo menos tem um pouquinho mais de acesso e convívio com a sociedade. E aí eu passei num concurso para assessora do Ministério Público no primeiro momento. Trabalhei dentro da vara do júri aqui em Porto Alegre. Para quem não sabe, a vara do júri é onde se julgam todos os crimes dolosos contra a vida, especificamente os homicídios, então uma área bastante pesada. E lá, assessorando um grande promotor de justiça na época, que hoje é procurador, Dr. Marcelo Ribeiro, eu descobri a Nadine, que gostava da investigação, a Nadine, que futuramente seria delegada de polícia. Pegando todos os inquéritos policiais dentro da vara do júri, eu percebi que, definitivamente, o que condenava ou absolvia um autor de homicídio era, sim, o trabalho realizado pela Polícia Civil, pelos delegados e agentes. Então, um inquérito bem feito, que era remetido ao Poder Judiciário, que chegava às mãos do Ministério Público,
para uma denúncia ou não, para um júri, o julgamento da sociedade, no caso do homicídio, dependia muito da qualidade da investigação. E aí eu realmente comecei a descobrir a Nadine policial. A Nadine que queria ser delegada de polícia, a Nadine que apontava dentro dos inquéritos o porquê que aquele colega delegado não tinha feito determinada diligência ou ouvido determinadas partes. E realmente o próprio promotor me disse, tu tens uma veia investigativa, tu tens prazer em realmente observar as coisas. E ele me disse, eu acho que tu deveria fazer concurso para delegado de polícia e não para promotora. Então foi assim que a Polícia Civil entrou na minha vida. Vejam que foquei no judiciário, acabei entrando no Ministério Público e o meu destino era dentro da instituição da Polícia Civil. Então, acho que isso acontece com muitos alunos, principalmente, né, que ficam pensando o que eu vou ser, o que eu vou fazer, e de repente a gente traça uma estratégia e a vida nos leva para um caminho completamente diferente. E hoje eu tenho o maior prazer de dizer que sou delegada de polícia. Essa era realmente a minha missão. Que bacana. E a delegada Elisângela, como foi? Pois então, em primeiro lugar, quero cumprimentar a minha chefe de polícia, a delegada Nadine. Realmente, assim, nós temos uma parceria muito, muito, muito boa mesmo, e a quem eu devo muito. E a gente trabalha juntas hoje, aí eu na área da academia de polícia e ela no comando de toda a instituição, no meio de uma pandemia, com todas as dificuldades, né? Acho que a gente está conseguindo vencer grande parte dessas batalhas, desses desafios. Suzana, obrigada pelo convite. A gente se conheceu faz bastante tempo, a gente se viu num momento, eu acho que foi lá no Hospital Moinhos de Vento, né? Isso. Com relação ao trabalho voluntário de vocês, que foi muito legal, e a gente estava ali tentando fazer uma parceria naquela época, enfim, super bacana. Obrigada pela lembrança, né? Depois de tanto tempo. E, na verdade, é impressionante, eu ouvindo a história da chefe, nem eu sabia tantos detalhes da história dela, tem muita coisa que a gente tem muita semelhança, e não é à toa. Eu ontem assisti a um filme, eu gosto muito de séries, eu estava assistindo um filme que é A Vida em Si, que eu recomendo muito. E tem uma cena em que a protagonista ela diz, né? A gente faz todo um planejamento para narrar como a gente quer a nossa vida, a nossa narrativa em primeira pessoa, não tem como dar errado, não tem como ser diferente, porque é uma narrativa nossa, e mesmo assim a vida vem e surpreende, né, o tempo todo. E eu, ouvindo a chefe falar isso, me lembrei da minha história também. Eu fui para a faculdade de Direito porque eu não sabia o que fazer da vida. Eu queria música, eu sou uma pessoa ligada à arte até hoje, eu danço, eu tenho uma veia artística de família, eu sou só metida na arte, né? Não sou uma pessoa desenvolvida nisso, mas eu queria fazer vestibular para música, tocava piano e eu não passei na prova específica. É uma prova difícil, é uma prova específica e eu não passei. E eu fiquei muito frustrada. E eu me dei conta que eu não ia me desenvolver, não era uma coisa para mim, eu não ia conseguir. E, na época, meu pai, brincando, disse para mim, vai fazer direito, né? Quem faz direito abre tantas portas. Aí tu vai te achar. E eu estava tão frustrada que eu fui, sem nenhuma ambição, nenhuma expectativa. Aí, na faculdade, a gente acaba se apaixonando pelo direito penal. Eu dou aula até hoje de direito penal, estou há 15, 16 anos lecionando na faculdade de direito penal. Então, a gente se apaixona muito pelo penal já quando aluno, né? E eu disse, é isso que eu quero. Mas eu não sabia qual o ramo que eu ia seguir. Eu só sabia que eu gostava de penal. E logo durante o curso, eu tive o privilégio de ser colega de turma do delegado Fábio Mata Lopes, que hoje é o nosso subchefe da Polícia Civil. E a gente foi colega de sala de aula. E o Fábio, ele é filho de um delegado aposentado. E naquela época eu tinha conseguido um estágio na Justiça Militar, no Ministério Público, junto à Justiça Militar. E eu dizia para ele na aula, né? Eu dizia, eu não sei o que eu faço, se eu faço concurso para o Ministério Público, para a Brigada, para a Polícia Civil, eu estou perdida, eu só sei que eu quero penal. E ele disse assim, tu já foi numa delegacia? E eu disse, não. Ele, meu pai é delegado. Vamos lá para ver como é que é. Eu acho que tu vai gostar, porque ele sempre soube que queria ser delegado. Eu não. E eu fui e gostei, né? E também acabei me desenvolvendo assim nessa área, acabei tendo um interesse muito especial na área criminal,
mas, como disse a chefe, também sempre com a preocupação do pé no chão. A nossa realidade, a nossa vida, o nosso dia a dia não é tão simples como quando a gente está dentro de um gabinete, com todo o conforto, tomando uma decisão. A polícia faz o enfrentamento do crime, a polícia está na linha de frente, a polícia está no balcão, a polícia está na pressão, né? E isso me encantava, essa dinâmica, até hoje eu tenho esse fascínio, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito elétrica, e eu preciso ter essa vida assim dinâmica que a polícia proporciona para a gente. A gente está sempre atuando em diversas áreas, em diversas frentes, não existe uma rotina, né? E eu gosto disso. E trabalho em equipe, etc., é muito bom. Perfil, como disse a chefe, né? Perfil. E aí eu fui me encontrando. Quando eu iniciei na polícia, meu primeiro ano, confesso, ainda era estudando para outros concursos. Eu não sabia se era isso que eu ia querer. E eu entrei, e com o tempo eu fui me apaixonando de um jeito que hoje eu não consigo me enxergar fora da polícia. Realmente é uma atividade que tem tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo gratifica muito, né? A gente lida muito com o ser humano, é muito gratificante isso. Realmente, as histórias têm aspectos bem semelhantes, né? E trazem também, acho que uma reflexão importante, né? A gente não precisa estar certo do que quer logo aos 18 anos, né? As coisas, a gente tem a oportunidade de ir conhecendo, de ir amadurecendo e de ir trocando mesmo, inclusive, né, as nossas certezas. Antes de partir para a segunda pergunta, eu quero ver uma coisa assim da questão de tratamento. Eu poderia tratá-las por você? Claro. Deve, Suzana. Então, Formalidade. Então, a segunda pergunta, assim, nessa primeira, vocês nos mostraram como é que foi que vocês chegaram à escolha da Polícia Civil. Mas hoje nós temos 2 mulheres delegadas. Então, como é que foi a trajetória de vocês, em rápidas palavras, do momento em que se tornaram policiais civis até chegarem a esse posto em que vocês se encontram? Olha, Suzana, acho que é um desafio para todas nós, né, diretora Elisângela? Eu acho que até faço sempre que me perguntam, eu faço um breve histórico em função da história das mulheres na instituição, né, que eu acho que se confunde um pouco com as nossas histórias hoje. As mulheres ingressaram na Polícia Civil lá na década de 70, as primeiras investigadoras. E imagine o que elas passaram, né, se hoje ainda, eventualmente, há este comentário, né, e eu me coloco aqui e tenho a maior gratidão por estar representando a todas essas mulheres, por ser a primeira chefe da Polícia Civil em 177 anos de história. Esse ano nós vamos fazer 180 anos a Polícia Civil completa no dia 3 de dezembro, e realmente é um marco, sim, ter a primeira mulher. Mas, ao mesmo tempo, me faz pensar que como este mundo ainda é machista, né? Porque quando eu assumi, eu me deparei com tantas capas de jornais e tanta imprensa me procurando que internamente nós já não éramos mais novidade, porque nós já éramos diretoras de departamento, nós já éramos as agentes, chefes de cartório, chefes de investigação, mas aí eu me reportei a um mundo lá fora que realmente viu aquilo, né? A primeira mulher chefe de polícia como algo inovador. E aí eu me dei conta como a gente ainda tem que evoluir, como a gente ainda tem que aceder a esses postos de comandos para que tantas outras venham depois e não sejam mais sequer notícia, que seja realmente natural. Então, o fato de eu estar aqui, né, de ter feito concurso, nós temos 2 cargos dentro da instituição, então o concurso para os agentes, que são escrivães ou inspetores, e o concurso para delegado de polícia, que é o cargo que comanda a instituição e que há a exigência, então, da formação em direito, né, e no mínimo 3 anos de prática jurídica. Ao fazer este concurso, nós ingressamos como delegado, eu tive todo um histórico aí, principalmente por mais de 7 anos dentro da própria Delegacia da Mulher, e talvez isso também seja um marco, né? O porquê de uma delegada que ficou tantos anos na Delegacia da Mulher também ascender a esse posto de comando como primeira chefe de polícia. Então, eu trago isso porque eu acho que a minha história, a história de estar aqui na chefia, se confunde
com todas as outras mulheres que entraram lá atrás. Primeiro, para revistar outras mulheres, porque o movimento feminista já não admitia mais mulheres presas serem revistadas por homens. Nós também tínhamos toda uma cultura lá na década de 70, depois 73, 74, que entraram as escrivãs e inspetoras. Em 88, só as primeiras delegadas de polícia, as 3 primeiras delegadas de polícia, que foram aprovadas num concurso para delegado, justamente para assumirem as 3 primeiras delegacias da mulher no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós entramos com o compromisso de cuidar de outras mulheres, lá atrás, revistar outras mulheres, em 88, cuidar de outras mulheres, porque possivelmente os homens não queriam ser titulares dessas delegacias especializadas, por isso que as delegadas foram aprovadas num concurso público. A gente tem que trazer essa história, e é uma história recente, vejam que é apenas de 1988 para cá que as delegadas de polícia passaram a fazer parte. Hoje, nós já somos 38% da instituição. Mulheres dentro da Polícia Civil, entre agentes e delegadas, que somam 38% de toda a corporação. Então, o fato de eu estar aqui hoje, eu sempre digo, é representando todas elas. Tive o maior cuidado, e a diretora Elisângela é um exemplo desses. Eu tenho 12 diretores de departamentos, e eu fiz questão, não por uma questão de igualdade ou de equidade, que eu gosto mais da palavra equidade do que igualdade, porque acho que nós não somos iguais, homens e mulheres, nós somos diferentes, e essa diferença que nos completa. Então, por uma questão de equidade, eu cuidei que nós tivéssemos 6 diretores homens e 6 diretoras mulheres. Até Jesus Cristo teve os 12 apóstolos, eu comento que eu tenho os 12 diretores, a delegada Elisângela é uma dessas diretoras, que são quem administram a Polícia Civil junto com a chefia. Então, hoje nós estamos em pé de igualdade, né? Tem uma chefe de polícia, o subchefe é um colega, justamente o delegado Fábio, que é um grande parceiro. Nós temos 6 diretoras de departamento que não estão mais somente em departamentos que cuidam de outras pessoas, porque até bem pouco tempo atrás nós éramos somente as que cuidávamos da questão dos grupos vulneráveis, dos idosos, dos adolescentes. Não, hoje nós temos uma diretora, e a delegada Elisângela é a primeira diretora de ensino da academia, a primeira mulher a assumir essa pasta. Nós temos também, dentro do Departamento de Polícia Metropolitana, eu acho que tem 2 vídeos, doutora Elisângela, agora fechou. Eu estou tentando tirar o outro aqui para... Ótimo. Para não dar o... Nós temos também, hoje, diretoras operacionais. Então, o próprio Departamento de Homicídios, hoje, por exemplo, que é um dos departamentos mais pesados da Polícia Civil, é comandado por uma mulher. Todo o departamento da região Porto Alegre, capital e região metropolitana é coordenado por uma mulher também. Então, nós estamos ocupando espaços que até então não eram ocupados. Na nossa gestão, eu tive esse cuidado de também colocar 2 mulheres em departamentos operacionais, que isso sim, nós não tínhamos tido ainda em nenhuma gestão. Então, o fato de termos chegado até aqui, eu acho que é uma trajetória que não é uma história da Nadine, é uma história de todas as outras que estão aqui comigo hoje. Eu represento essa quebra de paradigmas e desejo que muitas outras venham ocupar esse espaço, sentar nessa cadeira. Eu vou contar rapidamente essa mesa, é uma mesa muito antiga que eu estou usando, e é uma mesa tão antiga que ela tinha aquela gaveta embaixo aqui, ó, justo quando eu sentei pela primeira vez e tentei cruzar as pernas, que é o que uma mulher faz, não era possível, porque tinha uma gaveta que não permitia. Então, neste dia, eu tive certeza de que essa mesa, que foi ocupada por tantos outros homens, jamais tinha sido utilizada por uma mulher, porque qualquer mulher que tentasse sentar nessa cadeira e cruzar as pernas não conseguiria. E aí me disseram, vai trocar a mesa? Eu disse, não, a gente só vai retirar a gaveta e vai continuar administrando tudo igual. Então, assim, eu acho que isso também é uma história que eu pretendo, no final dessa gestão também, eu disse que eu estou louca para escrever um livro, porque para as mulheres tudo é mais desafiador, ainda veio uma pandemia no meio dessa nossa gestão, é algo que a nossa instituição jamais enfrentou, uma instituição que tem 180 anos, acho que as piores pandemias aí datam de, no mínimo, 200 anos, então realmente está sendo um desafio para todas nós. Continua sendo um desafio estarmos nesses cargos. Realmente. E até em virtude da tua resposta,
Eu ainda não vou fazer a mesma pergunta para a delegada Elisângela, porque a tua resposta já entrou aqui em outras coisas que eu gostaria de perguntar especificamente para ti. Então, esse teu cargo na Polícia Civil, na verdade, ele te traz responsabilidades, né, como policial, enfim, como gestora, né, da Polícia Civil no Estado, mas também uma responsabilidade frente ao que todas as outras mulheres fizeram, né, para que tu pudesses chegar até aí, e, ao mesmo tempo, não deixa de ser um reconhecimento pelo teu trabalho, né? Então, é uma função que alia responsabilidade com reconhecimento. Eu vou me permitir ler aqui, porque eu não consegui decorar, mas eu vi nas redes sociais que, no ano passado, tu foste a primeira mulher chefe uma das 8 mulheres a receber o prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença, correto? Correto, pela Embaixada. E esse prêmio concedido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Esse prêmio homenageia mulheres brasileiras que vêm realizando trabalhos comunitários significativos que causam algum impacto social. Foi um reconhecimento pela atuação como primeira mulher a assumir o posto de chefe de Polícia Civil no Rio Grande do Sul, supervisionando uma enorme estrutura organizacional, incluindo milhares de policiais civis, entre delegados e agentes, mas também por ter ampliado uma rede especializada no combate e na investigação de situações de violência contra mulheres baseada em gênero. Isso é parte da notícia que está nas redes sociais. E ali também, então, vem uma fala tua que diz o seguinte: são 23 delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher no Estado e 22 salas das margaridas, onde a mulher em situação de violência é acolhida por uma equipe especializada. Todo o trabalho é no sentido de fortalecer a vítima, tirá-la de uma situação de violência e dar visibilidade a essa mazela social. Então, face a esse prêmio e a essa fala, eu teria 3 perguntas. Não sei se tu queres que eu faça as 3 e tu responde, ou uma por uma. Pode ser, como preferir. Tá, então vou te dar as 3, tá? Eu gostaria de saber o que representou para ti, pessoa, Nadine, esse prêmio. O que são essas salas margaridas e se é possível dizer em que cidades elas existem? Eu sei que às vezes não é possível, mas se é possível. E como é que se dá a investigação das situações de violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, o combate a essa situação? Bem, Suzana, primeiro começo te respondendo a questão do prêmio em si, que realmente foi uma surpresa, né, quando eu recebi, ser escolhida entre 8 mulheres no Brasil. É algo realmente que me chocou quando me contaram. Eles me falaram sobre o prêmio, mas eu não sabia que existia essa escolha, achei que fosse algo estadual e era algo nacional, e realmente com representatividades, até algumas que eu particularmente admiro, e são também pessoas que acabam inspirando. Acho que mulheres inspiram outras mulheres, e isso é importante. Essa corrente que a gente também consegue montar ao longo das nossas trajetórias de vida. Então, foi talvez o auge, né, da minha carreira, assim, estar como chefe de polícia, não tenho a mínima dúvida, porque esse é o mais alto posto de comando dentro da instituição, é o mais alto posto que nós, delegados de polícia, podemos almejar e conquistar dentro das nossas carreiras, e isso ser reconhecida pela Embaixada e pelo Consulado americano me emocionou, porque é um reconhecimento para a instituição, claro, para a pessoa, Nadine, mas eu fiquei pensando, não é pelo fato de eu estar aqui como chefe de polícia. Eu tenho todo um histórico dentro dessa área, eu realmente tive por mais de 7 anos dentro da Delegacia da Mulher, e talvez aqui confesso que o meu maior desafio, e talvez a minha maior dúvida, mas que durou muito pouco tempo, foi como é que eu iria tratar desse assunto estando chefe de polícia.
porque ao mesmo tempo eu sabia que eu ia ser mais cobrada no enfrentamento à violência contra a mulher, afinal de contas, a maior parte da minha carreira, agora este ano eu completo 17 anos, dentro da instituição, dentro da Polícia Civil, 7 deles, então, dentro da Delegacia da Mulher, então, grande parte da minha carreira eu estive com esta bandeira, e a minha dificuldade foi como trazer essa bandeira para dentro da chefia de polícia como algo realmente primordial e que os homens, principalmente, porque a mulher a gente sempre acaba se preocupando com isso, né? Como é que o restante da instituição enxergaria isso, projetos que eu pudesse trazer essa bandeira e não abandonar, porque eu acho que quando nós temos a possibilidade de ascender na carreira, nós temos o dever de levar, sim, as nossas bandeiras juntos e, principalmente, de levar tantas outras mulheres quanto forem possíveis. E isso eu dei o exemplo, por exemplo, das diretoras de departamento. Hoje a gente tem todo um cuidado dessa equidade dentro da instituição, né? Por mais que nós não somos 50%, mas nós temos esse tratamento equitativo dentro da própria instituição. E quando eu recebi esse prêmio, realmente eu disse, bom, isso é a coroação, talvez, de um acerto que eu fiz também aqui na chefia, de não abandonar aquela minha bandeira, que era também o enfrentamento à violência. Sem esquecer as investigações criminais de homicídio, roubos de veículos, todos os crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, descapitalização das facções criminosas. Isso é fundamental, isso é necessário. Mas nós estamos vivendo num mundo em que, se nós efetivamente, e aí a minha visão, se nós não nos preocuparmos com as famílias, com as estruturas, com a violência contra a mulher, que não é contra a mulher, é contra a família inteira, é contra o idoso, é contra as crianças, é contra todo mundo que está cercando aquela mulher, nós não teremos bases sólidas para, no futuro, termos e afirmarmos estamos vivendo num mundo mais seguro. A base de tudo passa pela família. Isso é uma concepção minha, de tantos anos dentro da Delegacia da Mulher, que via muitas famílias se desestruturarem em função dessa violência e, eventualmente, muitos entrarem no mundo do crime também por essa desestruturação. Então, acho que a gente precisa pensar nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Não é possível que nós tenhamos, e aí vou trazer um dado de 2019, foram 97 mulheres vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul, mortas por maridos e companheiros. E em 2020, no ano passado, nós fizemos todo um trabalho, conseguimos reduzir esse indicador. Mesmo assim, nós tivemos 78 mulheres mortas por companheiros e namorados. Não é possível que num estado tão avançado, como a gente diz, um estado que já não é mais machista, mas que os dados, infelizmente, demonstram que as mulheres continuam sendo mortas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de não quererem mais esse relacionamento, que às vezes é um relacionamento abusivo, ou simplesmente por não gostarem mais, e há um sentimento de posse, de propriedade no autor desses feminicídios, que eles nos dizem, quando eles não cometem suicídio, e 20% deles cometem feminicídio e se suicidam, então quer dizer, há uma família que precisa de um apoio, não é só a mulher, porque o homem, quando comete suicídio, ele também estava precisando de ajuda, de certa forma. Quando nós temos no estado 78 mulheres, como nós tivemos no ano passado, mortas pelo fato de serem mulheres e por não quererem mais um relacionamento, algo está errado e a sociedade como um todo tem que se engajar. Então, esse enfrentamento, essa investigação é muito complicada. Eu ouso dizer que é o crime mais difícil de ser combatido, porque os homicídios, os roubos de veículos, as facções, né, as investigações de lavagem de dinheiro, isso a gente consegue não numa simples investigação, mas num trabalho de inteligência policial, nós conseguimos detectar onde estão as facções, onde estão acontecendo esses problemas e sufocar esse tipo de criminalidade, desde que a gente tenha tempo, né, e equipamentos e pessoal também suficiente para trabalhar essa investigação, nós conseguimos reduzir os indicadores. Quando a gente fala de violência contra a mulher, é um desafio enorme, porque nós não sabemos onde está essa vítima, onde estão esses agressores. Então, se não for um trabalho de toda a sociedade, aí aproveito que o Rotary tem um trabalho fundamental, tem uma parcela que pode contribuir muito em relação a isso. Nós temos os nossos canais de denúncia no meio dessa pandemia, então nós ampliamos os canais de denúncia. Hoje as delegacias online, que é a nossa delegacia digital, pelo site da Polícia Civil, aceita todo e qualquer tipo de registro também de violência contra a mulher, que nós não tínhamos até o ano passado.
Nós temos um WhatsApp para denúncia, que depois eu posso deixar também, que é o 051 98444 0606. Esse WhatsApp nós abrimos, né, um novo serviço dentro da Polícia Civil, para que a população possa denunciar esse tipo de violência. Eu sou vizinha, eu estou ouvindo o agressor do lado, eu não quero me envolver porque eu não quero bater na porta, manda um WhatsApp para a Polícia Civil, grava, filma, a gente vai começar essa investigação e começar essa abordagem, essa busca ativa das mulheres. Então, a Sala das Margaridas vem em todo esse contexto. Em 2019, quando eu assumi, eu disse, bom, nós tínhamos 22 delegacias especializadas em atendimento à mulher. Conseguimos abrir mais uma em 2019, que foi em São Leopoldo, que era uma demanda muito antiga. Mas eu pensei, eu serei muito cobrada por ser uma mulher chefe de polícia e em ter delegacias especializadas em todos os municípios. E, infelizmente, a nossa estrutura, o nosso tamanho, não comporta. Nós não temos mais condições de abrir esses espaços especializados, que seria até enganar a população, porque nós colocaríamos um único servidor e não faria o trabalho. Então, o projeto, que nós acabamos chamando de Sala das Margaridas, pelo fato da margarida ser uma das flores mais resistentes da natureza, pelo fato da margarida, com uma pétala jogada ao solo, ela ressurge, e é isso que a gente quer das mulheres, que elas saiam desse tipo, desse ciclo de violência. Nós colocamos o nome de Sala das Margaridas, que nada mais é do que um projeto de acolhimento em todos os plantões de atendimentos da Polícia Civil. Nessa reportagem, nós tínhamos 21 ou 22 salas. Hoje, neste mês, nós completamos 40 salas das Margaridas. Então, nós temos 44 delegacias de pronto atendimento em todo o estado. São delegacias que funcionam 24 horas, 7 dias na semana, elas não fecham. Ao contrário dessas delegacias especializadas, que trabalham somente no horário de expediente, exceto Porto Alegre, que trabalha com plantão 24 horas. Então, nós ampliamos as delegacias. As Salas das Margaridas é uma ampliação do serviço especializado das delegacias, para que as mulheres não sejam atendidas e acolhidas no balcão, como se fossem qualquer outra vítima de um crime patrimonial. Há uma obrigatoriedade, onde existem salas dentro desse pronto atendimento, que as mulheres ingressem e sejam atendidas pelos policiais separadamente. Então, um acolhimento nas paredes dessa sala. Nós temos duas palavras que nós escolhemos, respeito e proteção, que é isso que a mulher precisa buscar quando ela está denunciando, e é isso que o policial, ao sair daquele balcão complicado, com muitas vítimas, ele precisa respirar, ele foi capacitado para esse acolhimento, através até da academia de polícia, para que ele possa ter respeito e dar proteção a essa mulher. Então, é uma forma de chamar a atenção. Quando uma mulher é vítima de violência e chega num balcão, ela tem que ser atendida na Sala das Margaridas. Nada mais é do que um acolhimento diferenciado e um olhar diferenciado na instituição. Este é o projeto. Fantástico, fantástico. Muito bom. Bem, agora vou voltar à delegada Elisângela e vou te perguntar a mesma coisa que eu perguntei para a delegada Nadine. Uma vez entrando na Polícia Civil, como é que tu chegaste até ser a diretora-geral da Academia de Polícia Civil? Suzana, eu vou tentar colocar em poucas palavras, né? Tudo isso é bem complexo e eu acho que a chefe contou assim, bastante da nossa instituição e do funcionamento dela. Então, eu vou tentar ser bem sucinta. Hoje, na academia, muitas vezes o aluno ele pergunta para nós, a grande preocupação deles é para onde eu vou, para onde que eu vou, eu quero escolher, eu quero... E eu sempre digo assim, olha, calma, porque às vezes a vida, né, vai nos colocando em caminhos que a gente nem imaginava e a gente vai descobrindo uma beleza, uma alegria em lugares que a gente talvez lá não quisesse, não pensasse. Eu vou dizer que eu nunca consegui assim, desenhar ou planejar os meus rumos. As coisas foram simplesmente acontecendo. Né? Às vezes vai surgindo um convite aqui, um convite ali, quando a gente vê a coisa vai andando de uma forma perfeita. Eu comecei no interior, eu fui para a região de Caxias do Sul, São Marcos, Caxias, depois eu vim para Porto Alegre, eu trabalhei em alguns departamentos, né? Eu cheguei a trabalhar um tempo no DENARC, na área de prevenção, depois tive um tempo no DEIC, na área de investigação criminal, trabalhei com crimes ambientais, trabalhei na Academia de Polícia já antigamente, né, na direção de ensino, hoje na direção geral,
trabalhei um tempo na Secretaria de Segurança, trabalhei em plantões e voltei depois para o interior como delegada regional, também a Gramado, na região, né? Então, assim, as coisas não foram desenhadas, foram convites, foram oportunidades, né? E aquilo vai surgindo e uma coisa vai encadeando na outra de uma forma tão perfeita. E, às vezes, aquilo que a gente planejou, idealizou, não é tão bacana. O bacana, como eu digo, é a gente ter equipe para trabalhar, é ter clima, é ter paz para trabalhar, porque o nosso trabalho ele é tão pesado, ele é tão difícil, ele é tão complexo, né? Lidar com problemas tão graves o tempo todo pesa, sim, porque nós somos seres humanos. Então, a gente poder ter equipe de trabalho, ter um ambiente bom, ter uma chefia que respeita, que te coloca as possibilidades, né? E, como disse a chefe, né? Trabalhando com respeito, trabalhando com essa dignidade, é isso que nos deixa muito satisfeitos. Eu vou dar um exemplo agora da academia, né? As pessoas me perguntam, puxa vida, mas como é que é trabalhar numa academia com a pandemia? Nós formamos, Suzana, nós formamos mais de 300 policiais no meio da pandemia, e nós vamos de novo. E eu digo sempre, a minha resposta é, vocês sabiam que nós formamos, por exemplo, 55 delegados de polícia em meio à pandemia, e hoje 55 cidades têm delegado? Isso faz diferença, não faz? A gente não está brincando. É a mesma coisa que se diz assim, nós precisamos formar mais médicos, enfermeiros, policiais civis, militares, bombeiros, porque tem gente que se aposenta, tem gente que adoece, nós temos que prevenir isso, nós temos que pensar isso. A chefia de polícia tem bancado, as outras corporações também, o governo do estado tem bancado isso. É uma luta difícil, porque nós, seres humanos, estamos ali no fronte, né? O Covid está aí, mas nós temos uma missão. Esse senso de missão a gente procura ensinar desde a academia e reforçar durante a vida profissional. E quem não tem, quem não consegue introjetar, isso não serve. Né? Quando alguém diz, mas eu não quero ir. Imagina um médico dizendo isso hoje, eu não quero trabalhar porque eu tenho medo. Um bombeiro dizendo, eu tenho medo do fogo, né? Ou a gente dizendo, eu não quero ir para o front porque eu tenho medo. O medo é humano, o medo faz com que a gente tome cuidados para sobreviver. O medo é importante, senão a gente se atira, né, do prédio, a gente tem que ter cautela. Mas esse medo não pode paralisar. Então, o policial, quando ele é recrutado, ele passa, por exemplo, por um psicotécnico, né, que vai filtrar as pessoas que têm perfil. Não significa que quem não passou é louco, não. É que quem não passou talvez não tenha perfil. A gente falava disso no início. Por que a gente resolveu ser policial? A gente tem um perfil, né? E a gente tem que enfrentar isso agora. É difícil, vai ser difícil, mas a gente sabe que a gente consegue. A gente está trabalhando com todas as medidas, com todos os cuidados, etc. Mas nós precisamos, daqui a 6 meses, colocar novos 300 policiais formados, né? Porque outros tantos saem, se aposentam, podem adoecer, são coisas que acontecem, nós não podemos negar a realidade. Precisamos ter médicos, precisamos ter policiais, né? E trabalhamos com os cuidados. Agora a chefe mesmo estava graças a Deus, ali a gente ficou bem feliz que a gente recebeu, né, os 300 testes para serem aplicados, foram aplicados em toda a instituição, mas vão ser aplicados nos alunos também, no ingresso deles na instituição. Agora, o curso começando. Temos recursos para controlar, para cuidar dentro do possível, mas nós precisamos ter essa ideia do que é a nossa missão. Então, trabalhar, por exemplo, hoje na academia é gratificante, porque, embora todas as dificuldades, né, a gente tem a possibilidade ali de trabalhar no início, pegá-los, né, no início, é o berço que eu digo ali, né, do policial. É ali que a gente trabalha todos os nossos valores da instituição, questões de hierarquia, de disciplina, que talvez para outras pessoas seja tão estranho, para nós isso é essencial. No momento de um policial cumprir um mandado de prisão, de busca, se isso não existir, ele vai fazer o que ele quiser. E isso pode resultar em tragédia dele, de outras pessoas, e que é o que a gente não quer. Então, a gente tem que trabalhar com disciplina, a gente tem que trabalhar com a noção da hierarquia, de como funciona a instituição. É diferente. É diferente. Ser policial é uma missão.
de vida, porque a gente não é policial que sai às 6 da tarde e vira a chave e desliga o telefone. O nosso telefone é 24 horas, a gente pode ser chamado para qualquer coisa, a qualquer tempo, né? Mesmo em férias, não importa. Essa questão da disciplina... Suzana, se me permite só elogiar a delegada Elisângela, porque eu acho que o grande segredo nessa tua pergunta, para as mulheres principalmente que estão nos ouvindo, é como é que a gente chegou até aqui, né? É o exemplo da delegada Elisângela. Ela nunca disse não. Eu acho que esse é o grande diferencial. Como é que a gente chega até lá? Porque a gente aceita os desafios, né? Aqui a gente tem uma expressão que missão dada é missão cumprida. Então, eu não sei se eu sei fazer, eu não sei se eu vou conseguir. E isso aconteceu comigo dentro da chefia. No momento em que o governador e o vice-governador... Mas se não tentar, tu não vai saber. Não tem como saber. Eu olhei e disse, gente, eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Eu pensei, né? Não falei, mas pensei, eu não sei se eu vou dar conta. Como a diretora Elisângela, ela é muito assim, a gente impõe os desafios e ela disse, olha, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer. Então, esse desafio, é isso que nos move, é isso que faz as mulheres e os homens também crescerem. É ter coragem de enfrentar esses desafios. Esse exemplo da pandemia foi algo que agora nós vamos de novo, com 300 alunos de novo no meio dessa pandemia, e a gente vai enfrentar e vai acompanhar um por um, mas vai vencer, no final vai vencer. Não é fácil, né? Acho que o grande segredo, como que a gente chegou até aqui, é porque nós aceitamos ao longo das nossas carreiras todos os desafios que nos foram impostos. Acho que esse é o grande segredo. E eu me reporto, então, ao nosso lema de Rotary Internacional deste ano rotário, que vai de metade de 2019 a metade de 2020, que é o Rotary abre oportunidades. Então, os desafios abrem oportunidades. Se a gente não aceitar os desafios, a gente não vai conhecer a oportunidade que está, às vezes, escondida ali atrás, né? Mas, pegando a fala da delegada Elisângela sobre disciplina, eu só queria contar uma breve historinha. Como ela disse, a gente se conheceu no Hospital Moinhos de Vento porque eu faço parte do coro feminino do hospital. Então, o hospital fez um evento pelo Dia da Mulher, em 2019. A delegada Elisângela era uma das 3 painelistas e o coro se apresentou. E dali ela já fez um convite para o coro ir cantar na academia em razão da passagem da Páscoa. E nós fomos. E aí é que eu vi o que é a disciplina, porque ela estava carregando uma caixa com, acho que, bombons e uma mensagenzinha de Páscoa. E ela cantando num corredor estreito, fechado, quer dizer, ecoava, e nenhuma porta de sala de aula se abriu. Quando a gente canta no hospital, num corredor, a gente começa a cantar e as portas vão abrindo. E os doentes, seus familiares vão aparecendo. Nenhuma porta abriu. Aí ela bateu a porta, abriu, entrou com aquela caixa e ninguém olhou para fora. Eu fiquei impressionadíssima, a ponto de chegar em casa e comentar, né? E aí, isso é uma demonstração da disciplina que o aluno já está incorporando, né? Eu achei fantástico. Suzana, se me permite, eu não sei se tu lembra, ali naquele momento eles estavam em sala e a gente não podia permitir que todo mundo entrasse, porque as salas, né, são pequenas, enfim. E eles, muitos choravam, não sei se tu lembra disso, muitos choraram porque eles não imaginavam um carinho desses, e muitos estão de fora do estado. Então, já estão longe de casa, faz tempo, aí aquelas músicas, né, tocam, né, o coração das pessoas. Eu lembro que tu comentaste que havia muitos, assim, numa parte emocional já bastante fragilizada por estarem há muito tempo longe da sua cidade e da sua família. Já que estamos falando em alunos, né, vocês trouxeram o dado que as mulheres começaram a entrar na Polícia Civil por volta dos anos 70,
Então, até ali a gente não pensava em mulheres na Polícia Civil. Hoje, o número de mulheres alunas se equipara ao número de homens alunos? Então, a gente fez até um levantamento agora sobre essa última turma. A gente tem, para delegada, a gente tem hoje metade e metade. Né? Hoje a gente tem o meio a meio, praticamente os 50% de mulheres ali. Aí, depois, nas carreiras de escrivão e inspetor, dá uma certa diferença, mas, mesmo assim, a gente percebe o crescimento muito grande nesse sentido. Né? Então, na faixa aí dos 40% de mulheres, 30% a 40% para inspetor, 40% mais ou menos para escrivão, 50% para escrivão, a gente já nota assim, um crescimento, né, que vem nos últimos anos. Então, a gente nota essa tendência das mulheres. E, realmente, quando a gente entrou na polícia, a chefe, eu era ainda coisa rara. No meu caso, eu fui para o interior, eu me lembro, acho que a chefe também conta a mesma história, todas as mulheres passavam tudo isso sempre, a mesma coisa, né, de entrar alguém na delegacia e dizer, eu quero falar com o delegado. Não, mas sou eu. Não, eu quero falar com o delegado. Isso é muitos, pitoresco, né? Todas nós enfrentamos. Passamos, Não. Preso que uma vez me disse, nunca vou me esquecer um preso que eu trabalhava no plantão de Gravataí, Viamão, Alvorada, enfim, toda a região metropolitana. E aí, ao prender, a brigada até apresentou e a gente ia lavrar o flagrante. E ele me olhou e me disse assim, o quê? Delegada? Mas nem a minha mãe manda em mim, nem a minha mulher manda em mim, não vai ser uma delegada que vai mandar em mim. Aí eu mandei colocar ele no xadrez e que não ia ter conversa. 5 horas depois ele queria conversar, porque ele disse, não, é ela mesma, a delegada, que eu vou ter que falar com ela. São histórias que todas nós já passamos, né? E é o reflexo da própria sociedade que a gente vive. Então, mas acho que a gente sempre ouviu também na nossa carreira, né, chefe? Outras duas colocações que a gente sempre ouviu, hoje vai diminuindo muito, né? Mas, enfim, olham para nós e dizem, ai, tão bonitinha, delegada. Né? Aquele estereótipo, né? Que o delegado tem que ser um homem, tem que ser um brutamontes, enfim, né? E a outra coisa que a gente sempre ouvia antigamente, pelo menos se dizia muito, era assim, é delegada, quando é que vai passar para juiz? Também. Como se a carreira fosse algo inferior. Hoje a gente sabe do papel da polícia, né? No Brasil, a chefe faz parte aí do Conselho Nacional de Polícia. É uma coisa assim, impressionante o que a Polícia Judiciária hoje, que é o nosso nome, né? A Polícia Civil faz, né? No país, enfim, na área da investigação, não tem... É uma carreira com tudo que tem em termos de atribuições, né, de funções, enfim, mas antigamente as pessoas não entendiam direito o que fazia um delegado de polícia. Mas diga uma coisa, delegada Elisângela, quanto tempo leva mais ou menos um curso na academia de polícia para a pessoa se formar, não sei como é que chama, se tornar um policial civil, né? E quais são os requisitos que essa pessoa tem que ter para entrar nessa escola? Vocês já falaram que uma das coisas importantes é dar uma olhadinha no perfil psicológico da pessoa para ver se ela, enfim, se ela é alguém adequado, né, para aquele trabalho. Mas o que ela tem que ter e quanto tempo dura o curso? Na verdade, nós temos um concurso que é bem extenso. O nosso concurso, ele tem uma fase seletiva preliminar com provas, e depois ele tem uma outra fase que é a academia de polícia. Tudo isso é parte do concurso. Então, por exemplo, vou pegar o caso de delegado. Delegado de polícia hoje, ele entra, ele faz prova objetiva, ele faz uma prova dissertativa, ele faz uma prova oral, ele entrega exames, ele faz psicotécnico, ele faz prova física, ele apresenta comprovante de 3 anos de atividade jurídica prévia ou policial, e aí, então, ele vai para a academia. Se ele rodar em uma dessas etapas, ele está fora. Então, ele precisa, né? Isso tudo é tempo. Imagina quanto tempo vem vindo, né? Uma preparação para ele entrar na academia. Depois que ele entra na academia, ele ainda tem 6 meses, aproximadamente 6 meses de curso. E aí, com provas, com tudo, e no final, então, se ele estiver aprovado, ele se torna apto
a ser nomeado pelo governo do Estado. Né? Então, a gente sabe que são várias etapas, envolve toda uma preparação emocional. Não é tão simples, né? Pegou a pessoa e botou lá. Não só de conhecimento, mas o emocional da pessoa, né? Para ir ultrapassando todas essas etapas. Durante a academia, ele tem aulas em torno de 10 a 15 horas por dia. É uma imersão, eles vêm do Brasil inteiro, a gente tem uma turma agora com metade do Brasil, né? Metade Rio Grande do Sul, a outra metade vem do Brasil para cá, vem com família, vem com tudo, recebem uma bolsa de estudos para ficar à disposição da academia, tem aulas, às vezes, manhã, tarde, noite, sábados, dependendo, né? E aí, depois, aproximadamente de 6 meses, eles estão prontos para poder entrar no exercício da função. E quantos alunos tem hoje, mais ou menos, a academia? Tu sabes? Sim, agora, o que a gente faz na academia? A gente tem a formação de ingresso, que é essa que a gente está agora recebendo 290 novos alunos que serão policiais. Então, nós temos ali, né, 260 agentes e depois 30 delegados, alunos. E nós temos também, fora isso, cursos de formação continuada para toda a Polícia Civil do Estado. E nessa formação continuada, agora ela está mais à distância, né, em função da pandemia, a formação continuada passa por cursos na área técnica, na área operacional, na área legislativa, na área da inteligência, na área de sistemas, que aí a gente consegue dar um suporte, muitas vezes levando cursos, inclusive, para o interior, alguns à distância, alguns presenciais, para a Polícia Civil. É uma atribuição da academia fazer essa formação continuada. E temos também um curso de pós-graduação dentro da academia voltado à Polícia Civil, na área da investigação criminal. Uma academia completíssima. E essa questão da formação continuada é importantíssima, né, em todas as áreas, mas a pessoa não pode imaginar que ela se formou e pronto, está tudo certo. Hoje em dia, né, em qualquer área, a gente precisa se atualizar o tempo todo. Exatamente. Então, fundamental. Que maravilha. Para concluir a nossa conversa, como é que a pandemia impactou a violência doméstica contra as mulheres? É sempre a chefe, né, chefe? De uma forma geral, a pandemia fez com que a própria instituição tivesse que se reinventar. As instituições também se reinventaram. Esse é o exemplo da academia, um deles, mas em todas as nossas áreas, nós tivemos que nos reinventar. Em relação à violência contra a mulher, eu me lembro o ano passado, acho que nessa época, início de abril, eu participei de uma reunião entre 5 países, né, os países da América Latina, preocupados que haveria, sim, em função do confinamento, do isolamento social, um acréscimo nos indicadores de criminalidade contra a mulher, né, de crimes contra a mulher. No entanto, nós podemos dizer que no Rio Grande do Sul, com toda certeza, porque já fechamos todos os dados do ano de 2020, continuamos acompanhando diariamente, nós tivemos um decréscimo no número de ocorrências e de crimes contra as mulheres. Mesmo os feminicídios, mostrei isso, né, nos dados comparados 2019 com 2020, e todas as lesões corporais, ameaças, também todos os crimes, nós tivemos um decréscimo. As tentativas de feminicídio que acabavam, eventualmente, mês a mês, alterando um pouco essa regra. No entanto, apesar disso, né, claro que são os indicadores e contra dados não há o que se discutir, mas mesmo assim há uma preocupação, principalmente da nossa instituição, em não estar havendo a comunicação desta criminalidade. Então, essa é a dificuldade, né? Será que efetivamente nós estamos tendo uma redução? E acho que sim, acho que muitos, obviamente que o indicador, por exemplo, de feminicídio, não há como não ser comunicado, né? As lesões mais graves. Mas os outros crimes, as ameaças, as injúrias, elas poderão estar acontecendo e não estar sendo registradas e comunicadas às autoridades. Então, com esse olhar, nós tivemos que nos reinventar, ampliando a plataforma online. Então, hoje era algo que em março do ano passado não era possível, nenhum registro de ocorrência virtual. Hoje, todas as ocorrências contra as mulheres virtualmente podem ser realizadas. Então, as mulheres podem, com um simples celular dentro da sua casa, fazerem esse registro e pedirem ajuda. Nós ampliamos, e aí, iniciativas
da própria Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, do CNJ também, que é o Conselho Nacional de Justiça, com campanhas, tem a campanha da máscara roxa, a campanha do sinal vermelho, que envolveram farmácias, para que as farmácias recebessem as mulheres, e as mulheres mostrando a palma da mão com um X, já é um pedido de ajuda. Nós temos a mulher, se chegar numa farmácia, eu quero comprar uma máscara roxa, já é um sinal de que ela precisa de ajuda. Eu vou citar um último exemplo aqui dos últimos 10 dias, no posto de saúde em Xangri-Lá, não me lembro se foi Capão ou Xangri-Lá, mas acho que foi Xangri-Lá. Uma mulher chegou para o atendimento do Covid, com sintomas de Covid, e ela escreveu num papel para uma enfermeira SOS. E aí a enfermeira olhou para ela e levou ela numa outra sala, longe então do companheiro, e ela realmente acabou relatando: olha, estou sendo mantida em cárcere por tantos dias, e aí imediatamente o agressor foi preso em flagrante também. Então, nós começamos a envolver as equipes médicas, as equipes de saúde, as farmácias, porque não basta somente a polícia. Eu sempre digo que a delegacia da mulher, as delegacias, são sim a primeira porta de entrada para esse tipo de violência. Mas todos os indicadores nos demonstram que se nós não tivermos uma rede, um olhar de todos, né, isso todos nós somos responsáveis por esse indicador de criminalidade, por poder vencer esse tipo de violência, nós não vamos conseguir mudar a realidade. Então, a pandemia no estado do Rio Grande do Sul não impactou nesses dados, pelo contrário, né, nós tivemos números melhores do que os outros anos, nós tivemos ampliações de serviços que nós não tínhamos até então, né, serviços online, o WhatsApp, a Patrulha Maria da Penha também, que é um trabalho da Brigada Militar, acabou se expandindo em muitos municípios. Então, acho que tudo isso contribuiu para que a gente tivesse esse olhar um pouco diferenciado nesse momento. Mas nós não estamos satisfeitos, nós temos que continuar trabalhando muito, né, porque quando há esse isolamento social, a possibilidade de uma mulher estar sendo vítima dentro de casa sem poder conversar com uma amiga, com um amigo, com um parente, é muito grande. Então, nossa vigilância é constante. Eu queria retomar aqui as salas Margarida, as delegacias da mulher, o sinal na palma da mão, a máscara roxa e até esse relato de Xangri-Lá, para reiterar que março, sendo um mês onde está o Dia Internacional da Mulher, há muito tempo deixou de ser um dia para comemorar com flores, beijos e abraços, porque acho que a finalidade é justamente fazer cada vez mais pela proteção e pelo reconhecimento da mulher enquanto um ser humano merecedor das iguais oportunidades de valorização, de respeito por parte de todos. E é por isso que eu as convidei para estarem aqui, não só porque são mulheres muito bem-sucedidas na sua profissão, como porque são mulheres ocupando cargos que, há alguns anos atrás, só seriam pensados serem ocupados por homens, e como porque são mulheres que, na sua atividade, estão promovendo que outras mulheres possam ter uma vida mais digna. Então, a nossa comemoração do Mês da Mulher é uma comemoração de atenção e de mostrar, né, a realidade que está posta e conclamar as pessoas a ajudarem a modificar essa realidade. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar a vocês se tem alguma coisa que eu não perguntei e que vocês gostariam de acrescentar. Não? Olha, não, só para encerrar, eu quero agradecer, elogiar o trabalho do Rotary. Obrigada, Suzana, pelo convite, né? E agradecer também a chefe que está participando, trazendo essas informações todas que sempre são muito válidas para a gente. E eu acho que o que eu poderia acrescentar é conclamar, né, os interessados em fazer concurso, em vir para a polícia, porque realmente é muito mais que uma profissão, né? É uma missão de vida. Quem se sente interessado, quem escuta isso e daqui a pouco se motiva, né, que venha integrar a nossa Polícia Civil.
Perfeito. Eu também vou agradecer, Suzana, o espaço, o bate-papo, agradecer a parceria da delegada Elisângela também aqui nessa conversa, me colocar mais uma vez à disposição em nome de toda a instituição, reforçar esse convite da delegada Elisângela, porque é tão importante que nós tenhamos nos nossos quadros uma renovação, né, pessoas que queiram fazer parte da nossa família Polícia Civil, e mais do que isso, eu acho que mesmo não sendo um policial civil, nós podemos utilizar o Rotary, principalmente, que tem um trabalho tão importante, e conclamar que todos sejam parceiros e amigos da Polícia Civil, né? Nos ajudem nessas campanhas, nos ajudem no nosso trabalho diário, denunciem, auxiliem também, tenham essa interação com as delegacias de bairro, com as nossas delegacias que estão aí 24 horas com as portas abertas, nem todas, obviamente, porque nós temos uma dificuldade tão grande, então, como eu disse, nós temos só 44 no estado que funcionam dessa forma, 24 horas. Porto Alegre até é um pouco mais beneficiada nesse sentido, que mesmo muitas delegacias dos bairros permanecem abertas 24 horas à disposição, mas que a gente tenha esse trabalho em conjunto. A Polícia Civil sozinha, ela não faz nada. Ela depende da sociedade, ela depende de apoiadores como o Rotary, ela depende de pessoas como a Suzana, que levantam a bandeira, que vão atrás, que nos ajudam, que são parceiros. Então, só reforçar isso, né? Agradecer o Rotary, que está sempre conosco, e não é aqui em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas reforçar esse pedido cada vez mais de parceria. Acho que em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos unir esforços cada vez mais. Nós sozinhos, né, doutora Elisângela, nós somos um grãozinho de areia, né, dentro de toda essa segurança pública. A segurança pública não se faz somente pelas forças de segurança, somente pela Polícia Civil. Passa muito por esse engajamento da sociedade e o Rotary é um bom exemplo disso. Então, te agradecer, Suzana, mais uma vez o convite. Então, eu vou encerrando aqui mais um Conversando com o Rotary, agradecendo em nome do Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, o tempo, a disponibilidade da delegada Nadine Anflor, chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e da delegada Elisângela Melo Reguelin, diretora-geral da Academia de Polícia Civil, Acadepol. Muito obrigada. Um abraço.